Oi, vamos lá, vim falar das leituras do primeiro trimestre de 2026. Falando um pouco de 2026, troquei de óculos, eu acho que eu já tinha trocado de óculos no último vídeo, mas enfim, tá sendo um ano interessante, assim, esse início de ano foi um pouco caótico pra mim, assim, de faculdade e de vida, mas as coisas estão se ajeitando. Eu fiz estágio de urgência 2, penúltimo estágio da faculdade. Primeira vez minha pisando no Risoleta. Minha faculdade, ela roda, tipo, o Risoleta faz parte da minha faculdade, só que é um hospital muito longe, assim, é muito longe. E eu sempre fugi de lá, assim, todos os estágios, não quero Risoleta, não quero Risoleta, porque ela é muito longe. Mas até que foi bom, assim, principalmente porque o almoço é maravilhoso, tem lanchinho. Mas eu rodei lá em ortopedia e cirurgia. O estágio de ortopedia foi ótimo. Eu falei, gente, por que eu não faço ortopedia? Tipo assim, eu entrei nas cirurgias, falei, nossa, que legal e tal. E aí eu desmaiei. Eu lembrei que eu tenho vaso vagal, que isso não é pra mim. Aquele colete de 100 quilos, tipo assim, eu tenho 1,60 m. O colete, ele virava um vestido em mim, era horrível. Ai, muito machista. Brincando, fui muito bem tratada. Todos eram queridos, assim. Tipo, tive um momento muito bom na ortopedia. Eram todos homens. Mentira, tinham duas residentes mulheres. Mas eram todos homens, o resto, mas eles eram uns queridos, assim. Cirurgia. Não falaremos de cirurgia. Porém, os residentes, uns queridos também, tadinho. Vítimas da sociedade. Mas não vamos falar de cirurgia. E eu rodei em pediatria no CGP. Foi muito bom, assim, eu gostei muito. Eu quero fazer PED, né? Então foi bom. E foi isso, foi um estágio meio largado, assim. Tipo, eu acho que eu também já tô cansada da faculdade, só quero formar. E eu queria ter antecipado minha formatura e não aceitaram, e aí ficou tudo meio frustrante, de tipo, ai, nossa, não me anteciparam a formatura, e eu tô aqui, tipo assim, pra ficar fazendo nada, mas enfim, passou, tá tudo bem. Também pisei pela primeira vez no João 23, que caos, né? Assim, não farei medicina de emergência. E foi isso. Agora eu tô morando em BH e o Arthur morando em Itabira, então a gente tá se vendo menos, eu odiei também. Mas tá sendo legal ver ele ser um adulto. Tipo, agora ele tem empregos, ele trabalha e eu não preciso disso, porque meu marido tem 3 empregos. Muito mais que 3 empregos, na verdade. E eu tô muito orgulhosa dele nesse sentido, assim. É muito legal, porque a gente se conheceu criança, né, basicamente, e agora ele tem emprego, tipo assim, ele é um adulto funcional, você é tão... E ele é muito bom no que ele faz, e eu fico super feliz, assim, quando ele me liga e fala, tipo, nossa, hoje fiz tal coisa, vi tal paciente, tipo, ele não compartilha comigo informações sigilosas, mas, tipo, vi tal caso, manejei uma coisa e foi super legal, tive um retorno bom de um paciente, enfim. E é legal ouvir isso de uma pessoa que a gente gosta, né? Enfim. Agora, sobre o futuro, eu vou pra Portugal daqui a 3 dias. Eu vou fazer meu optativo lá, de cirurgia. That's it, folks. Vou daqui a 3 dias, tô super ansiosa, morrendo de medo, não tem nada organizado, não tem nada pronto, não fiz mala, não fiz nada. Combinei uma estadia num AP, mas assim, não tenho certeza que vai dar tudo certo. Minha mala. Tô meio tensa, assim. Tipo, nunca fiquei tanto tempo longe das pessoas que eu amo. Ai. Mas vai ser ótimo, eu espero que seja uma experiência boa. Porém, eu tô morrendo de medo. Eu queria ler algum autor português, então aceito indicações. Eu tava pensando em ler o livro do... Ai, esqueci a palavra. Vou lembrar até o final. Mas eu queria algum livro de autor português, assim, que não fosse super antigo, pra eu ler lá, porque tô querendo pegar o livro lá, então vai ser português de Portugal, e eu não consigo entender direito português de Portugal de livro antigo. Mas enfim, sem mais delongas, vamos às leituras do primeiro trimestre. Começando com Emma, by Jane Austen. Foi ótimo. Eu adorei. Igual eu já tinha falado, assim, eu acho que eu falei um pouco no último vídeo sobre, então não vou falar muito aqui. Mas é um livro, tipo, é uma grande fofoca,
E é super divertido, é bem engraçado, assim, e bobo. Mas tem algumas discussões interessantes. Eu li junto com a minha mãe, foi uma experiência ótima. Dei 4 estrelas e foi ótimo, assim, recomendo. Depois eu li Dear Life Stories, de Alice Munro, eu acho que fala assim. Foi uma indicação de um colega de turma. Ocasionalmente ele me indica uns livros bons. E ele me indicou esse. Mas eu não gostei muito não. É um livro de contos. Até que eu falei com ele, eu gostei de alguns contos, mas outros nem tanto. Eu não sei se foi por ter lido em inglês, mas eu não tive uma conexão emocional tão forte. E foi isso, eu achei muito 880. Tinha contos que eu achava maravilhosos, assim, e tinha contos que eu li e falava, gente. Mas foi uma leitura interessante, de qualquer forma, eu quero ler mais da autora, e eu indico. Depois eu li Permafrost, de Eva Baltazar. Eu gostei, é um livro diferente, assim. É curioso, não sei nem explicar. É meio diferente, mas foi uma leitura boa. Eu não achei, tipo, nossa, assim, mudou minha vida. Mas foi uma leitura bem boa, eu gostei muito, eu recomendo também. E aí depois eu li... Aí veio uma série de livros não ficção, assim. Enfim, eu tava no momento, gente. Aí eu li Não É Mais Como Antes, Elogio do Perdão na Vida Amorosa, de Máximo Recalde. E eu gostei muito desse livro, assim. Eu dei 4 estrelas. Ele é um livro que vai tratar sobre o perdão e traz umas reflexões muito interessantes sobre os relacionamentos, sobre o amor, me fez pensar sobre várias coisas. É uma coisa que me pegou muito. Ele cita um livro, que eu não vou lembrar qual que é, de um filósofo, sim, que eu também não vou lembrar quem é. Mas aí esse livro, o cara, ele ficou obcecado com a mulher, assim, e aí ele é apaixonado por ela. E ele faz com que ele prende ela no quarto, assim, pra ficar só pra ele e tal, né, Nala? Só que aí, quando ele faz isso, ele meio que perde o interesse por ela, porque ele amava a liberdade dela. E aí esse paradoxo do amor que a gente quer uma liberdade prisioneira, tipo, essa é o que ele coloca, o paradoxo da liberdade prisioneira. Que a gente quer uma pessoa que seja livre, só que seja nossa. Tipo, que a pessoa escolha livremente abrir mão da sua liberdade. Tipo assim, eu achei muito interessante. Foi um livro duro, mas muito bom. Depois eu li um livro que a minha psicóloga indicou, que chama A Prateleira do Amor, sobre mulheres, homens e relações. Eu achei um livro ok, assim. Eu achei ele meio raso. Esse que foi o meu problema com ele. Tipo, é interessante, traz reflexões interessantes sobre relações entre homens e mulheres no Brasil, né? Que é um país que eu acho que tem... É diferente dos outros, assim, nesse sentido. Mas eu achei que ficou bem superficial, assim, o discurso. E é o que eu acho a proposta do livro, assim, parece que é um livro bem educativo para a população no geral. Ele termina até com questões sobre relacionamento abusivo e canais de denúncia, enfim. Então, eu acho que a ideia é ser um livro educativo, mas eu achei um pouco superficial. Depois, como eu disse, eu comecei Mistborn, finalmente. Eu li o primeiro livro. E eu demorei muito pra engatar. Eu tava, ai, nossa, tá legalzinho. E aí depois eu não consegui parar de ler. Muito bom, muito bom. Tô lendo o segundo agora. Eu amei. Não sei porque eu levei tanto tempo pra ler. Sanderson nunca me decepciona, assim. Foi uma experiência maravilhosa. E aí eu li Trilogia de Copenhagen, Infância, Juventude e Dependência. Eu não coloquei nota. Esse livro é uma biografia... Nala, o que você tá fazendo? Desculpa. É uma biografia da Tove Ditlevson. Não sei se eu falei o nome dela certo. Ela é de Copenhague e ela é uma autora de poemas, assim. Eu li para um clube do livro, que foi uma experiência incrível. Numa livraria que chama Livraria Genipapo. O clube do livro chama Genipapo Literário. Eu quero ir mais vezes, mas como eu vou para Portugal, eu não vou poder ir. Eu espero conseguir ir no encontro de julho, quando eu voltar. E aí a Tove, ela vai contar a infância, a juventude e a dependência. Na infância, ela é uma menina bem assim, ela vive
ela tem uma relação muito complicada com a mãe, assim, ela quer sempre agradar a mãe, e ela não tem retorno nesse sentido. E aí ela cresce super insegura e tal, com medo. Na juventude ela vai se descobrir nas palavras e, e aí ela vai viver aventuras sexuais, enfim, nessa juventude. E por fim, a dependência, ela conhece a petidina. É uma droga anestésica, assim, um médico dá pra ela. E aí, o livro degringola de um jeito muito pesado, assim. Eu tenho uma dificuldade muito, muito grande com histórias de dependência, de substância, assim. Eu não sei se já falei isso aqui. Quando eu vi Requiem for a Dream, eu quase morri, assim. Eu sentia falta de ar. Nossa, o Lobo de Wall Street, pra mim, aquela cena que ele rasga o sofá, assim, pra cheirar pó. Tipo assim, isso tá tão vivo na minha cabeça. Eu tenho muito ojeriza de vício, assim, da pessoa ir se destruindo aos poucos. Isso, é uma coisa que me incomoda muito, assim. Então o livro foi extremamente perturbador pra mim. Mas é um livro muito bom. É uma leitura muito boa. Ela escreve muito bem. Eu recomendo muito. É muito interessante. É muito diferente, que você vai ver, ela vive, tipo, nos anos 30, assim. E existia uma liberdade sexual muito incompatível com a ideia que a gente tem daquela época. E aí, conversando com meu irmão e tal, ele falou que o país é um país que é famoso por isso, assim, enfim. Foi uma leitura interessante e recomendo. Eu quero ler mais coisas da Tove também, eu quero ler os poemas dela, mas não tem nenhuma obra de poesia dela traduzida para o Brasil. Foi uma das discussões do Clube do Livro isso. Enfim, foi um bom livro. Depois eu li Terra Partida, de Claire Leslie Hall. Esse livro eu achei ruim. E eu tava esperando muito dele, porque ele ficou super famoso, assim, no Booktube, né? Eu só tenho o YouTube, mas enfim. Apareceu várias vezes pra mim esse livro aqui no Booktube. Ele apareceu nos indicados pra mim no Goodreads, no Scooby. Então eu falei, nossa, eu vou ler, vai ser bom e tal. E, gente, que livro fraco, que livro sem sentido. Tipo assim, a protagonista é chata. Você fica preso porque você quer saber o que acontece. Tipo, ela é meio um novelão. Então cada capítulo termina de um jeito que você fica, o que vai acontecer? Só que é um saco, tipo, eu achei muito fraco. Tô até lendo o que eu escrevi aqui pra falar. Os personagens e acontecimentos não são críveis, e é verdade, tipo, você não acredita que as coisas estão acontecendo, tipo assim. E os personagens, eles não dá pra você acreditar que aqueles personagens são daquele jeito. O Frank, eu ficava, gente, não é possível, sabe? Assim, as coisas não são críveis. As crianças não parecem crianças, elas falam de um jeito muito adulto, é meio bizarro. A protagonista, que é a Beth, ela é insuportável, ela é quase insuportável. Tipo, ela é muito chata, velho. Ela tem uma síndrome de vítima, de protagonista, de não sei o quê. Que, pelo amor de Deus, gente, mulher, sabe? Ai, para de ser chata. Nossa, ela é muito chata, ela é muito chata. A autora, ela coloca umas coisas, tipo assim, o livro vai tratar de luto, de traição, culpa, perdão, morte. Só que tudo isso aqui, ó, nessa superfície. Não tem profundidade de nada. Nada. E você não consegue acreditar em nada. Tipo assim, porque a personagem, ela faz as coisas com tão pouca deliberação. E aí depois ela fica numa culpa, assim, que você fica, véi. Tipo assim, não é nada crível. Os plots. Eu achei fracos, tipo assim. Pra mim já era óbvio, assim. Você começa o livro sabendo que alguém morreu. Enfim. Você não sabe quem, nem quem matou. E lá pro final você vai descobrir. Quem tinha matado, tipo assim, o assassino, pra mim era muito claro. Pra mim era muito claro. Eu li, na hora que tava chegando, eu falei, véi, tipo assim, já sei. Na hora que contou como que aconteceu a morte, mas não contou ainda quem tinha matado, pra mim era muito óbvio quem tinha matado. Tipo assim, isso pra mim foi muito fraco, eu achei muito fraco. E o segundo plot, eu achei desnecessário, tipo, totalmente desnecessário, porque o segundo plot só faz a gente achar menos crível ainda
um dos personagens. Porque é todo mundo muito caricato, tipo assim. Eu achei muito ruim. Outra coisa que me incomodou foi que o Gabriel, que é um dos personagens, ele é colocado, tipo, os dois homens nesse livro, porque é um triângulo amoroso, e os dois homens, os dois são bem caricatos, tipo assim, um é um super bonzinho fazendeiro, e o outro também é um bonzinho escritor, tipo assim. E esse cara, esse Gabriel, tipo assim, ele é colocado num patamar que, tipo assim, desculpa, ele não tá nesse patamar, sabe? Tipo, ele tem no início do relacionamento dele umas atitudes muito merda com a Beth, e isso nunca é discutido. Tipo, depois ele volta e a gente fica, ai, nossa, que lindo, grande e gostoso. Mas assim, ele é um merda. E isso não é discutido, sabe? Tipo, ele é colocado numa redenção lá por falta de comunicação, sendo que o cara foi muito paia, velho. Nossa, tipo assim, me irritou muito esse livro. O que eu gostei do livro? Eu dei 3 estrelas aqui, tô vendo. Ah, não, é porque o Goodreads não dá pra dar e meia, né? Eu dei 2,5 no Scooby. Mas enfim, o que eu gostei é a ambientação. O livro, ele passa, tipo, na fazenda e tal. É muito gostosinho, dá vontade de mudar pro meio do mato, criar os meninos no mato. Me lembrou um pouco Tom Lake nesse sentido. Com a diferença de que Tom Lake é bom. Enfim, não recomendo, achei fraco, perda de tempo. Nossa, não valeu nada. Depois eu li Filha do Capitão, de Alexander Pushkin, por causa de outro clube do livro. Eu gostei, as pessoas acharam o enredo meio que fraco, assim, mas eu achei muito legal. Ele vai contar de um menino que vai pro serviço militar e ele se apaixona pela filha do capitão. Mas ele vai passar por várias coisas, assim, e ele é todo fundamentado na história russa. Eu achei um livro bem gostoso de ler. É um enredo simples, mas eu achei que funciona e que valeu a pena. Pra quem tá querendo começar com clássicos russos, eu acho que é um livro introdutório muito tranquilo de ler e que te deixa feliz no final, assim. Eu fiquei de coração quentinho, achei bom. Depois veio a minha maior obsessão da última semana, assim, da penúltima semana. Eu li a trilogia dos Gêmeos de Agatha Christie. Começa com o Grande Caderno, depois A Prova e por último a Terceira Mentira. Gente, isso aqui é o super... Tipo assim, eu achei... por quê? A autora, ela estabelece um pacto literário no início, porque você começa a ler o primeiro livro, O Grande Caderno, vai contar de 2 irmãos gêmeos, que eles são deixados pela mãe com a avó pra serem criados pela avó, assim, porque tá tendo a guerra, a mãe não tem dinheiro e tal. E eles são deixados com a avó. E a avó trata eles de uma forma muito violenta, assim, e grosseira. E eles começam a fazer experimentos com eles mesmos, tipo, pra perder a sensibilidade à dor. Então um fica batendo no outro e o outro não pode chorar, pra perder sensibilidade a xingamento. Então um fica xingando o outro, até que as palavras perdem o sentido, então eles ficam fazendo essas coisas. E é tudo muito esquisito, você vê que as coisas são meio estranhas, assim, que os dois eles têm uma relação estranha entre eles, que eles têm uma relação estranha com a avó, as coisas são meio esquisitas. É tudo muito estranho. Mas a autora estabelece muito bem o pacto literário. Então você acredita em tudo que é estranho. E aí esse livro termina e você vai ler o segundo livro, que é A Prova. Ai, meu Deus, a Siri ligou, eu não sei desligar. Para! Ela vai falar em um momento. O segundo livro, que é A Prova, não vou dar spoilers, obviamente, mas os irmãos estão vivendo vidas separadas no segundo livro e a gente vai focar em um dos irmãos. E, de novo, pacto literário estabelecido, coisas estranhas acontecem, mas a gente acredita em tudo. Até que esse livro termina e vem o terceiro livro. No terceiro livro, na verdade no final do segundo livro / terceiro livro, você é traído pela autora. E isso é maravilhoso. Sim. Ela estabelece o pacto literário, tipo assim, com tanta maestria. Tipo, que você... O pacto ficcional, que você acredita em tudo que ela te diz. Só que o narrador não é confiável. E aí, a gente só descobre que é um narrador não confiável no final. E isso é, assim,
avassalador. O livro é muito bom, é muito bom. Os livros, cada um tem tipo 180 páginas. Eu li um por dia, eu não tô zoando, eu li essa trilogia em 3 dias e meio. Eu li um livro por dia, foi fenomenal, não me arrependo, indico de olhos fechados essa leitura. É uma leitura muito pesada, então assim, eu não indico pra todo mundo, acontecem coisas muito pesadas, assim. Tem muitos gatilhos, pesquisem a lista de gatilhos, porque assim, infinita, violência física, violência sexual, coisas muito gráficas, zoofilia, tipo assim, tem de tudo. Então, pesquisem a lista de gatilhos. Mas, se não tiverem problema com gatilhos, muito bom. Tipo assim, uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Nossa, tô derrubando tudo. Uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos, assim, de olhos fechados. Fenomenal, é fenomenal. É muito diferente, é muito único. Nossa, me provocou sensações muito diferentes, mas foi maravilhoso. Vou só pegar o que eu derrubei. Beleza. E aí, por último, no mês passado eu li O Adversário, de Emmanuel Carrère, que seria o livro de março do Clube do Livro lá da livraria Genipapo. Só que eu não vou poder ir no encontro, né? Que vai ser, acho que daqui 2 semanas. Mas esse livro, fenomenal também. Eu saí de uma obsessão com os livros da Ágota pra essa obsessão do Carrère. Vocês sabem que eu li Carrère ano passado com Yoga, que eu até trouxe aqui nos melhores de 2025, porque foi fenomenal. Eu não sou uma mulher de não ficção, apesar de ter lido muita não ficção no início desse ano, eu sempre me considerei uma mulher de ficção. Eu gosto de histórias inventadas, eu gosto de viver a fantasia, mas às vezes a realidade se impõe. E esse livro é incrível. O Carrère, ele vai se corresponder com o assassino. O livro vai contar de um cara cujo nome eu esqueci, é um nome francês, assim. Mas esse cara, isso não é um spoiler, porque é uma história real, assim. Esse cara, ele mata a esposa, os filhos, os pais e tenta se matar. Só que ele não é bem sucedido no seu suicídio. E aí, ele é preso, tipo, por muitos anos. E o Carrère, ele vai se corresponder com esse cara pra escrever o livro. Esse cara, ele inventou que ele era médico, tipo, ele entrou na faculdade de medicina de fato, mas ele não terminou. Então ele finge que ele terminou, ele finge que ele tá estudando, tipo, ele finge que ele terminou o curso, depois ele finge que ele virou médico da OMS, e tipo assim, ele finge pra todo mundo, pra família, todo mundo, tipo, ninguém na vida dele sabe a verdade. E aí, quando a realidade se impõe e o segredo vai ser descoberto, ele mata todo mundo. E você sabe disso desde o início, você sabe que ele matou todo mundo. Só que você fica tipo, véi, por quê? Você quer entrar na cabeça desse cara, você quer entender. E diferente dos livros da Ágota, em que você tem o pacto ficcional e que depois você é traído, nesse livro você já foi traído. Não tem pacto ficcional, é tudo realidade, mas, tipo assim, o assassino, ele já te traiu, ele já te contou a mentira. Você já sabe que é mentira. Mas você continua lendo, porque você tá curioso. E, nossa, é incrível. E entender não, ver depois o que acontece com ele. O Carrère, ele faz um trabalho excepcional de não martirizar um assassino, assim, mas ao mesmo tempo não transformá-lo num animal, em alguém irracional, tipo. Porque eu acho que às vezes quando a gente vai ver essas histórias de true crime, etc., muitas vezes você cai ou na vitimização do criminoso, de tipo, uma vítima das consequências, tipo assim, um fruto do trauma, nananã. Ou você coloca o assassino na posição de monstro, de tipo assim, a gente quase nem pode culpá-lo pelo que fez, porque ele é algo tão mal que não cabe humanidade nessa pessoa. O Carrère, ele consegue mostrar que o assassino é um ser humano. E essa é a genialidade da coisa, porque ele poderia ser qualquer um. Tipo assim, ele era considerado um bom marido, um bom pai, um bom amigo.
Ele poderia ser qualquer um. E essa é a genialidade da coisa. Tipo assim, mostrar o assassino para além do cara dos tribunais. Colocar ele como pessoa comum. E isso traz uma angústia, assim. Que, nossa, eu terminei esse livro angustiada, assim. Eu fiquei mal por uns 2 dias. Por isso eu não sei se eu recomendo. Mas foi uma leitura muito interessante. Muito interessante. Nossa, achei muito interessante. Tô triste que eu não vou poder ter essa discussão no Clube do Livro lá, porque eu acho que seria uma discussão rica. Eu gostei muito. E é isso. Acabaram-se os livros do primeiro trimestre. Agora, como eu falei, eu tô lendo o segundo livro de Mistborn. E vai ser isso. Eu espero ler vários livros nos próximos 3 meses e voltar para contar para vocês como foi a viagem e como foram minhas leituras. Em 3 meses também vai acontecer uma coisa muito importante, que é eu vou me formar. Então, assim, talvez quando vocês me ouçam novamente, eu já seja uma médica. Olha só. Inacreditável, não é mesmo? Mas, pois é, esse momento tá chegando. Então, eu não sei como lidar com isso também. Bom, é isso, não quero me delongar muito mais. Agradeço a atenção de todos. Aceito novamente indicações de autores portugueses para eu ler, especialmente de livros que se passem em Porto ou Aveiro, que são as 2 cidades mais próximas lá e que eu tenho certeza que eu vou visitar. Também aceito indicações de autores franceses, eu vou visitar meu irmão, então seria legal autores parisienses para ler em Paris. E é isso. Um beijo e até a próxima.